A parábola do semeador, encontrada nos evangelhos de Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8, é uma das histórias mais conhecidas de Jesus. Contada às margens do Mar da Galileia, essa parábola não apenas cativou os ouvintes de sua época, mas continua a ecoar até hoje, desafiando-nos a refletir sobre o estado do nosso coração em relação à mensagem de Deus. Imagine a cena. Jesus está cercado por uma grande multidão. Muitos são curiosos, outros estão ali buscando cura ou respostas para suas angústias. Ao perceber a diversidade de corações e intenções, ele decide ensinar de uma forma que pudesse alcançar a todos, independentemente de suas circunstâncias. Então, Jesus sobe em um barco, afastando-se um pouco da margem, e começa a contar uma história simples, mas cheia de profundidade. Ele diz: certo semeador saiu a semear. Ao lançar as sementes, parte delas caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outras caíram em solo pedregoso, onde não havia muita terra. Elas até brotaram, mas como não tinham raízes profundas, logo secaram sob o calor do sol. Outras sementes caíram entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. E, finalmente, outras sementes caíram em boa terra, onde produziram uma colheita abundante, 100, 60 ou 30 vezes o que foi semeado. Depois de contar essa parábola, Jesus termina com uma frase poderosa: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas o que significa essa história? Por que Jesus escolheu falar sobre sementes, solos e colheitas? A chave para compreender está em algo mais profundo. Ele não está apenas falando de agricultura, mas sim da receptividade dos nossos corações à mensagem do reino de Deus. Nos próximos momentos, vamos explorar cada detalhe dessa parábola, mergulhando no significado de cada solo e refletindo sobre como ela se aplica às nossas vidas hoje. Depois de contar a parábola, Jesus explicou aos discípulos o significado profundo por trás dos 4 tipos de solo. Cada solo representa uma condição diferente do coração humano diante da palavra de Deus, que é comparada à semente. Jesus começa explicando sobre as sementes que caíram à beira do caminho. Ele diz que elas representam aqueles que ouvem a palavra, mas não a entendem. Antes que ela possa penetrar, o inimigo vem e rouba o que foi semeado. Imagine um caminho endurecido, onde as sementes apenas repousam na superfície. Esse solo ilustra um coração insensível ou distraído, onde a mensagem de Deus não encontra espaço para germinar. Talvez isso aconteça porque há falta de interesse, ou porque as preocupações da vida abafam a atenção àquilo que é realmente importante. O segundo tipo de solo é o pedregoso, onde as sementes germinam rapidamente, mas não têm raízes profundas. Quando o sol forte aparece, as plantas murcham e morrem. Jesus explica que isso simboliza as pessoas que recebem a palavra com alegria no início, mas, ao enfrentarem dificuldades ou perseguições por causa dela, desistem. Esse solo nos desafia a pensar sobre a profundidade do nosso compromisso com Deus. Será que somos como plantas que se desvanecem diante dos desafios, ou estamos enraizados o suficiente para resistir? Em seguida, Jesus fala das sementes que caíram entre espinhos. Essas plantas até crescem, mas os espinhos, que representam as preocupações da vida, a sedução das riquezas e os prazeres do mundo, acabam sufocando o crescimento. Aqui, a mensagem é clara. Nossos corações podem ser receptivos à palavra, mas se estivermos sobrecarregados com prioridades erradas, nunca veremos o fruto que Deus deseja produzir em nossas vidas. É uma advertência contra deixar que as distrações da vida abafem o plano de Deus. Por fim, Jesus descreve as sementes que caíram em boa terra. Este solo simboliza aqueles que ouvem a palavra, a entendem e a colocam em prática, produzindo uma colheita abundante.
O solo fértil representa corações transformados, onde a mensagem de Deus pode crescer e dar frutos que beneficiam não apenas a própria pessoa, mas também aqueles ao seu redor. É o ideal que todos nós devemos buscar, uma vida de fé, enraizada e frutífera. Esses 4 tipos de solo não são apenas categorias fixas. Às vezes, nossas vidas refletem mais de um deles, dependendo das circunstâncias ou de como escolhemos responder a Deus. Por isso, é essencial avaliar constantemente o estado do nosso coração. No final, a pergunta que permanece é: que tipo de solo somos nós? Estamos permitindo que a palavra de Deus floresça ou a estamos sufocando com distrações e superficialidade? Agora que exploramos os 4 tipos de solo, é hora de refletirmos sobre como essa parábola se aplica à nossa vida diária. Como podemos cultivar um coração fértil, onde a palavra de Deus possa crescer e produzir frutos? Vamos considerar algumas maneiras práticas de aplicar o ensino de Jesus. Em primeiro lugar, devemos nos perguntar: como está o estado do meu coração? Será que ele está endurecido, cheio de pedras, sufocado por espinhos ou pronto para produzir frutos? A boa notícia é que, ao contrário do solo físico, podemos trabalhar o solo do nosso coração. Podemos orar pedindo a Deus para remover as pedras e os espinhos que impedem o crescimento espiritual. Através de práticas espirituais como a oração, a meditação na palavra de Deus e o jejum, começamos a preparar nosso coração para receber o que Ele tem a nos dizer. O solo pedregoso representa aqueles que desistem quando as dificuldades surgem. Como podemos cultivar raízes profundas? A resposta está em persistir na fé, mesmo nas adversidades. A Bíblia nos lembra em Tiago 1,12: bem-aventurado é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Isso significa que devemos estar prontos para enfrentar as dificuldades com confiança em Deus, sabendo que, através delas, nossas raízes espirituais podem se aprofundar e nos tornar mais fortes. O solo cheio de espinhos é uma advertência sobre as preocupações, riquezas e prazeres do mundo. Como podemos evitar que essas coisas nos sufocam? Devemos constantemente reavaliar nossas prioridades. Jesus nos ensina em Mateus 6,33 a buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Isso nos desafia a examinar nossa vida e a alinhar nossas escolhas com os valores do reino. Será que estamos permitindo que as preocupações financeiras, a busca por status ou a busca por prazer se tornem mais importantes do que o propósito eterno de Deus para nós? Por fim, a boa notícia é que podemos ser aquele solo fértil, onde a palavra de Deus não apenas entra, mas encontra espaço para crescer e produzir frutos. Isso acontece quando ouvimos a palavra com um coração sincero, aplicamos seus ensinamentos e permitimos que Deus trabalhe em nossas vidas. Os frutos podem vir de diferentes formas: amor ao próximo, paciência, bondade, fidelidade e outros frutos do Espírito, como nos ensina Gálatas 5, 22, 23. Cada ação de obediência a Deus é uma semente que, ao ser cultivada, traz uma colheita de bênçãos. Jesus termina essa parábola com um desafio: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A mensagem de Deus está sendo semeada em nossos corações constantemente. Agora, é nossa responsabilidade responder a ela. Pergunte a si mesmo: como está o solo do meu coração? Está aberto para a palavra de Deus? Está preparado para produzir uma colheita abundante? Que possamos, com a ajuda de Deus, tornar nossos corações solo fértil e pronto para dar frutos para a sua glória. Que Deus nos abençoe.